Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance do Torcedores.com, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Na última quinta-feira, o Vasco liberou o seu balanço patrimonial de 2019, mandou para o pessoal por e-mail, divulgou no seu site oficial. Eu já fiz, inclusive, um vídeo aqui analisando que o Vasco teve algumas perdas nos direitos econômicos de alguns jogadores, como, por exemplo, Thales Magno, Caio Magno, Vinícius Paiva, Gabriel Peck, que quando foram renovar contrato com o Vasco, receberam parte dos seus direitos que pertenciam ao clube. Mas além dessa redução do percentual desses jogadores que estão no Vasco em 2020, tiveram algumas alterações em relação a outros jogadores, principalmente do Evander, que foi um jogador que o Vasco negociou por empréstimo em 2018, vendeu em janeiro de 2019, anunciando que ficaria com 14% do passe, e constava no balanço como se o Vasco não tivesse nenhuma porcentagem em cima do Evander. Eu fui atrás dessas informações para esclarecer para o torcedor, fiz direto, claro, contato com o clube para saber o que aconteceu no balanço, o que realmente aconteceu nessas negociações, para entender qual é o valor que o Vasco realmente recebeu pelo Evander e quais direitos o clube ainda tem sobre o jogador. Mas antes de eu fazer a minha matéria aqui, trazer essas informações para vocês já sabem, faço 4 convites. O primeiro, para você se inscrever no canal, se você é novo por aqui, está passando pela primeira vez, se inscreve para não perder os próximos vídeos e até para acompanhar os vídeos anteriores. Deixa seu like, que isso ajuda demais na divulgação do YouTube para outras pessoas. Deixa seu comentário também sobre o que você achou da venda total do Evander, que é o que eu vou falar aqui no canal. E se for possível, se torne um membro. Qual é a diferença de membro e inscrito? Quem é membro do canal tem acesso a alguns conteúdos exclusivos, como o nosso grupo lá no Telegram, ajuda na escolha dos jogos que eu tenho passado aqui aos fins de semana, comentado junto com a galera pelo chat em tempo real, e me ajuda demais na produção de conteúdos sobre a história do Vasco. Bom, mas vamos lá, vamos voltar ao balanço do Vasco. Antes de eu falar do Evander, surgiu uma outra dúvida que a galera me mandou aqui até nos comentários, lá no Twitter também, sobre a ausência do Bruno Gomes e do Ribamar na tabela onde o Vasco tinha os direitos econômicos. Bom, entrei em contato com o clube, como eu já falei aqui, e me responderam que, na verdade, o Bruno Gomes foi uma falha deles. O Vasco tem 100% dos direitos econômicos do Bruno Gomes, nada mudou, até porque o jogador renovou o contrato com o Vasco, na verdade, em dezembro de 2018, quando ainda não estava em alta. O Vasco foi finalista da Copa São Paulo no início de 2019, foi quando a maioria dos jogadores ali surgiram, despontaram no cenário nacional. O Bruno depois estreou já entre os profissionais na temporada passada e ganhou mais destaque. Então o Vasco renovou ainda em 2018 com ele, tem 100% dos direitos e o contrato dele com o clube vai até julho de 2021. Ele não apareceu no balanço por um erro, esqueceram de colocar ele no balanço, foi isso que me informou a assessoria do clube. Em relação ao Ribamar, surgiu algumas dúvidas. O Ribamar é um jogador emprestado ao Vasco. O Vasco não tem ele em definitivo. E jogador que é emprestado ao clube não entra realmente no balanço. Ele não entrou, o Richard, o Cleiton, o Valdívia, jogadores que foram cedidos ao Vasco em 2019 não aparecem nessa tabela porque o Vasco não tem direitos econômicos. A dúvida ficou em cima da chegada dele. Quando ele foi contratado, muita gente noticiou que o Vasco tinha direito a 50% dos direitos econômicos do jogador. Inclusive eu cheguei a falar na coluna quando ele foi contratado, que achava então uma boa. Você contratar um jogador ganhando 50% dos direitos, contratou de graça, o Vasco não pagou nada por ele, recebendo 50% dos direitos seria uma vantagem para o clube. Mas aparentemente não se concretizou. O Vasco, pelo menos segundo o balanço, não tem nenhuma porcentagem do Ribamar. Bom, então foi isso. O Ribamar não aparece por ser um jogador emprestado e o Bruno Gomes foi um erro, mas o clube detém 100% dos direitos. Vamos ao Evander. A grande questão do Evander foi em relação a esse percentual. O Vasco fez 3 negociações com o Midtjylland. Primeiro, em 2018, emprestou o jogador e recebeu cerca de R$900 mil na época. Chegou em janeiro de 2019 e eles exerceram a compra. Segundo o balanço do Vasco, ele teria sido vendido os 67% que o Vasco tinha direito ainda naquele período, em janeiro. A venda dele, pelo menos no balanço, consta assim.
por 10 milhões e 700 mil e alguns quebrados ali. Só que no momento que o Vasco fez a venda, o clube anunciou que tinha mantido 14% dos direitos do meia. E aí que está o grande imbróglio. O Vasco, na verdade, manteve sim os 14% da venda e só foi vender esses 14% em dezembro, por 1 milhão e 100 mil reais. Onde está isso no balanço? Houve um erro, o clube colocou, na verdade, como venda de 67%, esse valor de 10,7 milhões, mas a venda dos 14% entraram como mecanismo de solidariedade. Está só na tabela errada. Está lá, 1,1 milhão a venda do Evander nessa parte que não deveria estar. Então o erro foi esse. Uma venda que ocorreu em dezembro de 2019, ou seja, no fim da temporada passada. Uma venda que, inclusive, ajudou no pagamento dos salários da equipe no fim da temporada. O Vasco estava com muito salário atrasado, tentou quitar uma parte para fechar ali o ano zerado. Não aconteceu, o Vasco foi zerar o ano só agora o Vasco conseguiu pagar dezembro aos jogadores, mas o que aconteceu então foi isso. O Vasco vendeu 53% dos direitos, 53% dos direitos do Evander por 10,7 milhões e depois vendeu 14% dos direitos que lhe restavam por 1,1 milhão. Isso é o que consta no balanço, só com esse erro. O valor está constando lá embaixo em mecanismo de solidariedade e não como venda. Eu entrei em contato com o clube, o que me passaram de informação foi isso. Financeiramente, está tudo ok no balanço, isso segundo palavras das pessoas relacionadas lá no clube. Está tudo ok, os valores são esses mesmo, só houve algum erro ali na planilha na hora de colocar. Inclusive até questionei, o Cainandro também aparece como mecanismo de solidariedade, não sei se você lembra, zagueiro que tinha sido contratado do Grêmio, zagueiro canhoto, e foi vendido lá para o mundo árabe. Aliás, tem muita gente que adora essa expressão mundo árabe, é que realmente eu não lembro qual é o clube que ele foi. Então foi lá para o mundo árabe e o Vasco recebeu também o valor dessa negociação, que agora de cabeça eu não vou lembrar. E ele está constando como mecanismo de solidariedade, que muito provavelmente também não foi. O Vasco ele não foi revendido pelo clube posteriormente, ele foi vendido do Vasco para esse clube da Arábia. Então o Vasco recebeu diretamente o valor ali pelo empréstimo ou a compra, na verdade, em definitivo dele. Então, em resumo, o Vasco vendeu o Evander por 11 milhões e 890 mil reais e não tem mais nenhum percentual dos direitos econômicos do Evander. Isso quer dizer que o Vasco não vai receber nada se ele for vendido para outro clube? Vai receber, mas vai receber agora sim, agora certo, em relação a essa planilha, vai receber como mecanismo de solidariedade e não como detentor dos direitos econômicos do jogador. O que o Vasco tem, por exemplo, com o Paulinho. O Vasco mantém 10% do Paulinho, mantém 40% do Luan, segundo o Matheus Vital são 15%. Então esses jogadores, em caso de uma venda para o exterior ou para qualquer outro clube, na verdade, o Vasco tem direito a um percentual desses atletas. No caso do Evander, além, claro, do mecanismo de solidariedade, que pode dar até 5% para o clube. Digo até 5% porque o cálculo é feito em relação à idade do jogador. Para o clube ter 5% do mecanismo de solidariedade, da venda total do atleta, ele tem que jogar dos 12, se eu não me engano, aos 23 anos de idade. A FIFA considera período de formação como até os 23 anos de idade. Então, não basta o jogador ter jogado na base do clube para o clube ter 5%. Aí você calcula ali, cada ano o clube recebe 0,5 ou 0,25, dependendo do ano que ele joga. Quanto mais novo, o percentual é menor, vai subindo, vai aumentando esse percentual para 0,5. Então o Vasco tem o direito, por exemplo, do Felipe Coutinho, o Vasco recebe 2,75 da negociação. No caso do Evander, vai receber um valor baixo também, porque foi outro jogador negociado com 18, 19 anos. Mesmo caso do Matheus Vital, do Paulinho. Então o Vasco não recebe 5% desses atletas, recebe um percentual abaixo. Mas, no caso do Paulinho, como eu disse aqui, o Vasco ainda tem 10% dos direitos econômicos, assim como do Matheus Vital e do Luan também tem um percentual. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha ajudado com essa informação. Mais uma vez, faço o convite para você deixar seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Saudações e até a próxima.